Bom, gente, agora nós vamos fazer a resolução desse caso clínico de número 2, que é um pouco mais extenso do que o anterior, né? Porque aqui nós temos informações que nós vamos fazer a mais, não é só análise de gráfico. Então, bora começar a ler aqui. Paciente tal, raça negra. A raça só vai importar pra gente se for adolescente, porque a gente usa fórmulas diferentes para estimar percentual de gordura em adolescente. Tem a fórmula para pessoa branca, para pessoa negra. A gente já vê aqui a idade, que é 3 anos e 5 meses. Então, isso daqui, a raça, é uma informação que a gente não vai utilizar. Naturalidade, Manaus, Amazonas. Isso daqui eu só uso se eu for fazer um plano alimentar. Aí eu posso colocar alguma coisa regional. Gênero masculino, idade 3 anos e 5 meses. Beleza. Peso ao nascer, 1.850 gramas. Com isso daqui eu consigo saber se a criança nasceu abaixo do peso, acima do peso, ou qual nível de baixo peso a criança nasceu. É uma tabela, não é gráfico. Não acho que ela vai cobrar, mas vamos fazer tudo que a gente consegue extrair desse caso aqui. Então, nós vamos fazer esse daqui também. Vou deixar em amarelo. Peso atual. Nós vamos fazer o gráfico para verificar o peso por idade. A gente só não faz o peso por idade, gente, para adolescente, tá? Até os 9 anos e 10 meses a gente faz. Estatura, a gente vai fazer, né? A estatura vai até adolescente. É o gráfico, né? Estatura por idade. Perímetro cefálico, a gente faz o gráfico? Não. Nesse caso aqui a gente não vai fazer, porque o gráfico vai até 2 anos. A criança tem mais de 2 anos. Então, o gráfico de perímetro cefálico eu não vou fazer. Porém, eu tenho aqui informação de PT, que é perímetro torácico. E eu consigo fazer aquela relação de PT dividido por PC para saber se a criança tem risco de desnutrição. Porque essa fórmula eu consigo fazer até os 5 anos. Essa fórmula também eu não acho que ela vai cobrar, tá bom? Mas, como tem como fazer, eu vou fazer aqui. Então, eu vou deixar esses dois aqui em outra cor. CB, circunferência de braço, que é que a gente estudou lá na N1, e PCT também, a gente faz. Nós vamos fazer. Nesse caso aqui, nós vamos fazer, porque a criança tem mais de 1 ano, e a gente começa a fazer CB, CMB, AMBC, PCT a partir de 1 ano, então tem como fazer. Então, nós vamos fazer isso daqui também. Lembrando, né, quando a gente tem informação de CB em centímetro e o PCT, a gente consegue fazer a adequação de CB, CMB em centímetro, a adequação de CMB e a MBC em centímetro quadrado. A gente consegue fazer tudo, aqueles 4 cálculos para estimar a massa magra. Se tivesse 2 informações, a gente consegue fazer. E também, como já tem essa informação aqui, eu consigo fazer também a adequação da prega cutânea tecipital, que a gente vai utilizar ela para estimar o nível de gordura. Então, nós vamos fazer também. Aqui não diz, né? Mas nós vamos também fazer o peso por estatura, que, se eu não me engano, vai até os 5 anos de idade. Então, engloba ele, o menino engloba. E o IMC por idade, porque também engloba, a gente faz até adolescente. Bora só dar uma lida no caso clínico aqui. A gestação da mãe foi de risco, com episódio de anemia, infecção urinária, hipertensão gestacional e teve IMC elevado durante a gestação, e o bebê nasceu de 33 semanas. Então, a gente vê que foi uma gestação complicada, a mãe teve problema na gestação e o bebê nasceu prematuro. Porque se o bebê nasce com menos de 37 semanas, ele nasce prematuro. E o que acontece? Quando o bebê nasce prematuro, fora do tempo, antes do tempo, né? Ele pode ter problema no crescimento. Então, eu já sei, só olhando aqui, eu já sei que ele nasceu muito baixo peso. Com muito baixo peso. Muito baixo peso.
Porque o peso, se eu não me engano, é de 2.500 para nascer, né? 2.500 até 3.999 gramas. Ele nasceu muito abaixo. Então, a gente vai ver se ele tem problemas de saúde, né? Porque, assim, estatisticamente falando, é para ele ter problemas de saúde, né? Problemas no crescimento. Crescer menos do que uma criança comum, uma criança que nasceu, que não nasceu prematura, né? E tudo mais. Histórico familiar, né? Mãe possui hipertensão arterial e obesidade. Grau 1, o pai tem diabetes tipo 2, a avó paterna, né? Dislipidemia, histórico de AVC. A alimentação atual da criança é baseada no que a família normalmente come, com baixa variedade de frutas e vegetais, tem recusa alimentar frequente e histórico de uso de fórmula infantil até os 2 anos. Eu não sei se a criança fez uso de leite materno, né? Não sei se ficou internado, por causa que nasceu prematuro, né? Mas enfim, a gente viu que usou fórmula infantil até os 2 anos. E atualmente não realiza nenhum tipo de suplementação alimentar. Então, o que a gente vê? Nasceu prematuro, a mãe teve uma gravidez complicada, tem histórico de um monte de doença na família, e a gente já vê atualmente que a criança quase não come vegetais e frutas, recusa muitos alimentos, né? Então tem uma restrição alimentar no sentido de não recebe muito bem variedade de alimentos e usou fórmula infantil. Então, assim, já vejo que não vai dar tudo saudável aqui, provavelmente. Letra A. Escreveu o diagnóstico nutricional completo do paciente, formando no texto todos os gráficos analisados. A gente vai ver, a gente tem 5 gráficos, a gente consegue fazer os 5 gráficos? A gente já viu que não, porque perímetro encefálico vai até 2 anos, então nós vamos fazer 4 gráficos, tá? Colocar a classificação e score. Aí depois, quando a gente for para essa parte aqui, fazer CB, CMB, no caso, a adequação de CB, CMB em centímetro. Aí depois a gente vai fazer a adequação de CMB a MBC. E até aqui vai nos dar a informação de se a criança tem massa magra. E aí, desculpa, e aí a gente vai fazer a adequação de PCT, que é para saber se a criança tem excesso de gordura ou muito baixo gordura. A gente vai usar isso daqui para ser o percentual de gordura. E depois analisar tudo, classificar. E aí, lógico, né? Se o paciente estiver fora dos padrões de normalidade, nós vamos fazer usar aquelas fórmulas de estimativa ideal de peso e de estatura. A gente não usou no primeiro porque o peso deu adequado, a estatura deu adequado para a idade. Nesse daqui, eu já fiz esse caso clínico, né? A gente vai ver que não vai dar adequado. Então, aí nós vamos fazer a fórmula para saber qual é a estatura e qual é o peso ideal que a criança deveria ter nessa idade. No final, elaborar um cardápio conforme a necessidade do paciente. Para crianças e adolescentes, nós não fazemos déficit calórico. Se a criança estiver acima do peso ou abaixo do peso, a gente só faz uma reeducação alimentar. Coloca alimentos em medidas caseiras, mas a gente não faz cálculo para deixar a criança em déficit, tá bom? A gente pode fazer o GAB e o GET só para saber o gasto energético daquela pessoa, né, daquela criança. No caso daquele adolescente, geralmente faz para adolescente. Mas colocar o adolescente em déficit, a gente não faz. Segundo a Sakamoto, né, aquela que não falou. Então, bora começar a fazer. Bora começar a fazer primeiro, vou fazer tudo que eu consigo fazer antes de iniciar gráfico, tá? No caso, eu vou fazer peso a nascer, verificar aqui, e a relação de PT e PC. Conforme eu vou fazendo as coisas, eu vou mudando a cor aqui pra gente não se confundir. Então, bora fazer primeiro peso a nascer. Abrir aqui. Peso a nascer. A criança nasceu com 1.850 gramas. Olhando essa tabela aqui, qual vocês classificariam? Aqui é quando nasce menor que 800 gramas, não é o caso. Menor que 1.000 gramas, não é o caso. Menor que 1.500, também não. Menor que 2.500, é aqui, né? RN de baixo peso, ou seja, recém-nascido de baixo peso. Então, vou escrever aqui
nasceu com... Aqui é só para eu não me confundir, não me perder na hora de eu fazer o diagnóstico no final, tá? Para eu ter todas as informações organizadas. Recém-nascido de baixo peso. Eu vou ter que colocar bem aqui. Nasceu de 33 semanas. Prematuro. Que eu vou usar para fazer meu diagnóstico, né? Que eu gosto de fazer um diagnóstico bem completo. Na prova a gente não consegue fazer esse tipo de diagnóstico, né? Mas é bom que a gente consiga compreender o raciocínio, que aí no momento, né, a gente desenrola. Então, bora voltar aqui. Peso ao nascer, já consegui classificar. Não é cálculo aqui. Beleza. Vamos fazer esse daqui, ó. Perímetro cefálico pelo perímetro torácico, que a gente consegue fazer nessa tabela aqui, ó. Se vocês não estão lembrados, essa tabela aqui. Essa. Nós conseguimos fazer para crianças até os 5 anos, então por isso que eu vou fazer aqui. Eu não acho também que ela vai cobrar isso daqui. Eu acho que ela vai focar no gráfico e CB. Ela falou para mim para eu reforçar CB, então... Eu vou fazer todos os cálculos aqui, até PCT, né? Porque tá no exercício, no caso clínico. Vai que caia. Mas se atentem até CB, pelo menos, tá? Então, bora aqui. Deixa eu só colocar aqui. A fórmula é PT dividido por PC. É igual. O PT eu vi que é 47 centímetros. E o PC é 47,5, se eu não me engano. PT é 47 e PC, ó, 47,5. Então, eu vou colocar aqui 47,5. Bora fazer o cálculo. Zero vírgula 98. Coloco até aqui, tá? 0,98. Só isso, tá? Não coloco centímetro, porcentagem, nada. Quando eu olho aqui, a criança tem 3 anos e 5 meses, né? Então, dos 6 meses até os 5 anos, para ser saudável, o resultado tem que dar maior que 1. Não deu maior que 1. Então, eu começo aqui, ó. Se for menor, começamos a mapear desnutrição. Então, eu vou colocar aqui menor que 1, só para eu não me perder. Mapear desnutrição. Beleza. Pronto. Agora a gente vai iniciar as análises de gráfico. A ordem de tudo que faz aqui é você, tá? Eu gosto de começar por, se tiver peso a nascer, peso a nascer. Aí, se eu conseguir fazer essa relação de PT por PC, eu já faço. E aí depois eu começo pelo gráfico de perímetro cefálico, peso, estatura, IMC, peso por estatura. Aí depois eu vou para CB, se tiver CB, CMB, MBC e PCT no final. Mas a ordem é você que decide, tá? Aqui já foi feito também. Então nós vamos começar agora com o primeiro gráfico de peso por estatura. Vou colocar aqui, ó. Peso por estatura. Ou, desculpa, peso por idade, tá? E aí nós vamos analisando o gráfico, tá? Bem aqui. Primeiro, a criança tem 3 anos e 5 meses. Bora procurar aqui qual é a idade pra gente colocar essa primeira linha aqui, tá? Ó. Primeiro eu já tô olhando o gráfico certo, né? Menino, 2 a 5 anos. Então, 3 anos tá aqui no meio. Beleza. Aqui é de 2 anos. 3 anos é daqui pra cá. Então, bora ver. 3 anos e 5 meses. 3 anos, 3 anos e 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses aqui.
Peso. Eu vi no exercício que é 11,2 o peso. 11,2 quilos. Agora eu vou procurar aqui onde seria 11,2. Aqui, ó, 9, 10, 11, 12. Então, 11,2 é um pouquinho para cima. Aqui eu acho, talvez. Aí você marca o ponto de interseção das retas. Marcou, aí você some com essas linhas aqui para você não se confundir. Tá vendo a curva que tá, ó? Tá nessa curva aqui, entre o score menos 3 e menos 2. Tá bom? Então, tá maior que menos 3 e menor que menos 2. Aí você anota o score e classifica. Vou colocar bem aqui. Score Z maior que menos 3 e menor que menos 2. Maior que menos 3 e menor que menos 2. Que classifica em o quê? Baixo peso. E aí você tem que ter decorado a tabelinha já, né, de peso. Mas relembrando aqui, menor que menos 3, muito baixo peso. De menos 3 a menos 2, baixo peso. De menos 2 até 2, peso adequado. E maior que 2, peso elevado para a idade. Então aqui, ó, muito baixo peso, que baixo peso. Então, baixo peso para a idade. Eu já decorei algumas, tá, gente? Só não decorei ainda de IMC. Pronto, peso. Vou marcar ali, que já foi feito, peso. Agora vamos ver estatura. Próximo, estatura por idade. Próximo gráfico. Essa aula a gente já tinha gravado, eu tô regravando, que eu achei ruim na primeira. Estatura por idade. Bora lá, então. Bora marcar de novo a idade aqui. Se não entendeu, aqui é 2 anos, né? Esse é o gráfico, né? Que pega de 2 a 5 anos. Tem gráfico de 0 a 2, tem de 5 a 10, se eu não me engano. E estatura tem o outro que é de 10 a 19, que é de adolescente. Enfim, 2 anos e 1 mês. Aqui é 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, 3 meses, 2 anos e 4 meses, 5 meses, 6 meses, enfim. 3 anos aqui. 3 anos e 1 mês, 3 anos e 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 3 anos e 5 meses aqui. A estatura dele, quando a gente olha no exercício, está dizendo que é 87 centímetros que ele tem. Aí você vai colocar aonde você acredita que seja 87. Às vezes é complicado você marcar com exatidão, mas você vai num dia mais provável. 80, 85, né? Eu vou ver aqui se está subindo de 1 em 1. 80, 81, 82, 83, 84, 85. Então, aqui vai ser 86, 87 aqui. Pronto. Marco o ponto de interseção, onde as retas se tocam. Aí eu vou deixar apagar as retas, né? Para não confundir. Porque se eu deixar assim, eu posso me confundir e querer olhar a classificação aqui, ó. E aí vai dar a score abaixo de menos 3, e não é. E eu já fiz isso, tá, gente? Por isso que eu tô falando e reforçando aqui. Quando eu olho aqui, tá dentro de curva? Não tá dentro de curva nenhuma. Não tá dentro dessa curva aqui. A primeira curva, que é o menos 3 a menos 2, é essa. Tá fora da curva. Vou até riscar aqui onde é que tá. Tá abaixo.
Tá bem pra cá, ó. Toda essa parte aqui é onde ela tá fora da curva. Abaixo do menos 3, então. Tá bom? Então, o score Z, já até coloquei aqui, vai ser menor que menos 3. Então, vou escrever aqui agora. Menor que menos 3. Menor que menos 3. Qual a classificação? Muito baixa estatura para a idade. Aí, se você não lembra, menor que menos 3 é muito baixa estatura. De menos 3 a menos 2 é baixo estatura. E acima de menos 2 é estatura adequada para a idade. Então, tá muito baixa estatura. Para a idade. Feito. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós iríamos já para o gráfico de MC. Nós iríamos lá já para o gráfico de MC. Porém, vocês viram aqui que o peso deu baixo para a idade e a estatura deu baixa para a idade, muito baixa para a idade. Qual seria o peso ideal que essa criança deveria ter e qual seria a estatura ideal que essa criança deveria ter? Você falando somente do peso por estatura, tá? Do gráfico de peso por estatura. Se der abaixo ou acima, ou a estatura se der abaixo, que só tem como dar baixo, né, ou muito baixo, nós temos a fórmula, que são essas fórmulas aqui, ó, de estimativa de peso e estatura ideal que nós utilizamos, que é pra gente descobrir qual seria a fórmula ideal que essa criança deveria ter. E nós vamos utilizar porque tá abaixo aqui, né? Então, nós vamos fazer aqui... Vou colocar bem aqui. Estimativas ideais de peso e de estatura. Nós temos fórmulas diferentes, não é complicado isso daqui, tá bom? O peso, ele vai dar pra gente em quilo. E a altura aqui, né, vai dar em centímetro. Aí eu tenho que ver, para a estimativa de peso ideal, que é para o peso adequado, eu tenho 3 fórmulas. Então, a gente tem que ver qual fórmula é. No caso nosso seria essa daqui, né, porque a criança tem 3 anos e 5 meses, então é de 1 ano até 6 anos. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Tá bom? Vamos usar essa fórmula. E aí, com isso, nós vamos saber qual o peso que essa criança deveria ter. Que essa criança está pesando 11,2 quilos. E eu já vi aqui no gráfico de peso por idade, de que é baixo o peso para a idade. Ela deveria estar pesando mais. Então, ela está pesando 11,2 quilos. Quanto que ela deveria estar pesando para quando eu colocasse no gráfico, ela tá com peso adequado para a idade? Aí, nós vamos fazer essa fórmula aqui, tá? De novo, isso daqui... porque é de crianças de 1 a 6 anos e a nossa criança tem 3 anos e 5 meses. Então, essa fórmula aqui. Se a Sakamoto cobrar isso, ela vai dar a fórmula, tá? Porque ela dá a fórmula, ela só não dá a classificação, as tabelas de classificação. Então, por exemplo, essa classificação aqui, ó, do score, estatura adequada para a idade, quer dizer que o score é maior ou igual a menos 2. Isso daqui não vai estar. Inclusive, se você tiver com isso daqui impresso, ou você corta antes da prova, ou ela vai retirar, porque ela vai considerar como uma cola. Ou você compra de mim, que de mim eu apaguei essa classificação e você consegue imprimir de boa para usar. Tá? Só mandar mensagem. Então, bora lá. Aqui, vou escrever a fórmula aqui. Isso daqui, né? Ah, tá, outra coisa que eu esqueci de falar. A idade aqui, né? A idade é somente em ano. Tirando essa daqui, aqui é em meses só. Mas aqui é só a idade em ano. Então, por exemplo, nossa criança tem 3 anos e 5 meses. Eu não vou colocar 3,5 aqui. Eu só quero a idade em ano. Eu não quero saber o mês. Então, aqui eu só vou colocar a idade em ano. Então, só vai ser 3 anos vezes 2. 3 vezes 2 mais 8. Outro exemplo. Criança tem
5 anos e 4 meses. Eu vou colocar aqui o quê? 5 vezes 2, mais 8. O mês a gente ignora, eu não coloco aqui. Então, não vou colocar 4,2. Tá, que é 4 anos, 2 meses. Não, é só a idade em ano. Então, é um ano. Aqui só vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá? A idade em ano. Agora, é diferente aqui de bebê, né? Que aqui a idade vai ser realmente em meses. Eu perguntei dela. Então, a criança tem 4 meses e 11 dias. Só 4 meses aqui. Só 4 vezes 0,5, não é 4,11 não, tá? E aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa da idade em ano, tá? Então, idade em ano, idade em ano, idade em ano, idade em meses. Então, vamos usar essa fórmula aqui, né? Vai ser... Eu vou colocar só I de idade vezes 2 mais 8 igual. Aí, vou colocar uma seta melhor. O I, eu sei que a criança tem 3 anos e 5 meses, né? Então, vai ser 3 vezes 2 mais 8. Aí, eu vou resolver primeiro o que tá dentro do parênteses, né? Então, 3 vezes 2, 6. Mais 8, 14. Então, o valor aqui é 14 quilos. A criança tá com 11,2 quilos, que a classifica, como a gente viu aqui, em baixo peso para a idade. E ela deveria ter 14 quilos para ter o peso adequado. Mesma coisa a estatura. A estatura a gente faz para crianças maiores de 1 ano, tá? Crianças maiores de 1 ano. Então, aqui vai ser a idade vezes 5, e só tem essa fórmula, tá? Então, a gente não faz para crianças menores de 1 ano, não faz, é só isso daqui. A fórmula é idade vezes 5 mais 77. Idade vezes 5 mais 77. A idade é 3 anos, não é 3,5, tá? 3 vezes 5 mais 77, igual 3,5, 15 mais 77, 92. A criança deveria ter 92 centímetros e ela tá com 87, né? Aí eu vou anotar isso daqui e isso daqui. Pronto. Isso daqui é a estimativa ideal de peso e altura. Agora, bora ir pro gráfico de IMC. Antes da gente ir pro gráfico de IMC, a gente tem que calcular o IMC. Quando a gente calcula o IMC, a gente usa o IMC que a gente descobriu para fazer e descobrir, né? Se a criança tá com magreza acentuada, magreza, eutrofia, ou o que for. Então, bora... Esse gráfico aqui ainda não decorei, né? A classificação. Então, vou ver com vocês aqui. Vamos fazer primeiro IMC. IMC. Altura ao quadrado. Peso é 11,2. É um 2, tá aqui. 2. Dividido a altura da criança. Tá, já vou até... Estatura já fiz, né? A altura, 87 centímetros. 87 centímetros. Aqui é a altura em metro. Então, como que eu transformo 87 centímetros em metro? Quando eu tenho dois números, né? Tipo, então se for até 99, eu coloco só o zero à esquerda e vírgula. Então, transformando para metro, fica 0,87 metros, tá bom? Ah, Isaac, se fosse 120 centímetros, você... É 3 números aqui, você coloca a vírgula depois do primeiro número. Então, é 1,2 metros, tá bom?
E aí, se você tem dificuldade nisso, é melhor você treinar, tá? Porque eu tenho quase certeza que ela vai colocar em centímetro. E aí tem que converter para metro. Então, 0,87 ao quadrado, tá? Não pode esquecer. Igual. Aí, bora fazer o primeiro que tá aqui embaixo, né? Então, vou até repetir o que tá em cima. 0,87 vezes 0,87, né? Que é ao quadrado, então eu multiplico ele por ele mesmo. 0,75. Coloco aqui embaixo. Faço a divisão. $14,93 é o IMC. É só isso? Não. Quilo por metro quadrado, né? Porque eu tô fazendo aqui peso em quilo, dividido por metro ao quadrado, né? Altura em metro quadrado. Beleza, agora bora fazer aqui o gráfico, né? IMC por idade, para analisar. Primeira coisa, o gráfico tá certo? IMC, idade 2 a 5 anos, tá certo. Bora colocar aqui a idade, né? Primeiro dado. 3 anos e 5 meses. Bem aqui, 3 anos e 5 meses. Agora o IMC. Deu 14,93. IMC 13. Aqui é o 14, então aqui a metade é 13,5. Então, ó, 12, 12,5, 13, 13,5, 14. O nosso é 14,93, então é praticamente quase em cima do 15. 14,90, vou colocar mais ou menos aqui. Certo? 3,5 anos, né? Bem, aqui é onde as retas se tocam. Tocou, vou sumir com as retas aqui para não me confundir. Ponto, vocês conseguem ver o ponto. Qual curva tá? Tá dentro dessa curva aqui, né? Vou até marcar aqui para ficar melhor de ver, ó. Dentro dessa curva. Entre a linha verde e a laranja. Tá dentro dessa curva. Que tá entre o score menos 1 e 0. Então, bora colocar já score. Maior que menos 1 e menor que 0. Por isso tá nessa curva. Maior que menos 1 e menor que 0. Vou até colocar isso daqui. Que é um Z, tá? Não sei se... Ficou parecendo um 2. Score Z. Maior que menos 1 e menor que 0. Que classifica em o quê? Em eutrofia. Classifica em eutrofia. Porque IMC, deixa eu ver se eu tenho aqui a tabela. Mais pra baixo lá, IMC. É criança menor de 5 anos, né? IMC pra criança... Eu tenho até um outro arquivo, né? Que eu tenho que abrir aqui. O IMC... Calma aí, deixa eu abrir aqui. Tá, aqui. Esse arquivo aqui vocês têm. Que eu mandei pra vocês. Que é um aqui que é só pra ajudar a decorar. Não passa, mas é esse daqui. Para crianças menores de 5 anos, é a mesma classificação para adolescente, né, que eu já falei, IMC e o peso por estatura. Então, bora olhar aqui. Menor que menos 3 é magreza acentuada. De menos 3 a menos 2, magreza. De menos 2 até 1, eutrofia. O nosso tá em eutrofia. O nosso tá aqui, ó. De menos 2 até 1.
Então, tá no meio da eutrofia. O nosso tá entre -1 e 0. Entre -1 e 0... Entre -1 e 0, tá aqui. Tá por aqui. Tá entre esse daqui. Então, é eutrofia. Feito esse daqui já, né? IMC. Por idade. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Eutrofia, mas tá tudo dando ruim aqui. É um falso diagnóstico, gente. Quando o peso é muito baixo e a estatura é muito baixa, a eutrofia vai dar falsa, o MC vai dar falso, e o peso por estatura vai dar falso também, porque são números muito pequenos. É um número muito pequeno, que aí quando você faz a relação deles, né, vai dar falso o diagnóstico. Então, esse daqui é um caso onde o diagnóstico vai dar falso. Se o peso estiver muito abaixo e a estatura estiver muito abaixo, tenha certeza aí que a eutrofia, que o MC vai dar eutrofia e o peso por estatura vai dar eutrofia também. Isso daí eu questionei com ela, tá? Ela que me falou. Peso por estatura agora. Que é o último gráfico aqui, né? O quarto e último gráfico desse exercício. Esse daqui tá um modelo desatualizado. Eu acredito que eu encaminhei para vocês o modelo onde tem escrito aqui estatura em centímetro, peso em quilo. Tá? Eu tenho quase certeza que eu mandei. Eu não quero abrir aqui meus arquivos, né? Que não sei se vai mostrar outra coisa. Mas o modelo de vocês já tá escrito, tá? Que eu tinha esquecido quando eu montei esse arquivo aqui para ensinar. Então, bora fazer primeiro a estatura. Então, essas linhas aqui de cima, né? Estatura tem 70 e... Deixa eu ver... 87, né? Estatura 87 centímetros. Então, bora procurar onde é que fica 87. 80, 85, 86, 87. Bem aqui. E o peso é 11,2 quilos, né? 11,2 quilos. Aqui é 10 quilos. Aqui é 11. Aqui é 12, 13, 14. Então, 10, 11, 11,2 é um pouquinho acima, então. Aqui. Aí marca o ponto de interseção. Marcou o ponto de interseção. Você agora... Eu vou sumir com essas linhas aqui para não confundir. Marca o score, tá? Vê em qual curva tá, ó. Tá entre a curva amarela e a vermelha aqui. Aí você vai olhando a curva para ver qual score vai estar. A gente vê que tá nessa curva aqui. Finaliza nesse score. Certo? Então, tá entre o score -2 e -1. Então, vou escrever aqui. Score Z maior que -2 e menor que -1. Que é a eutrofia também. Porque é o mesmo, lembrando, é o mesmo classificação de IMC para crianças menores de 5 anos. Então aqui, ó, menor que -3, magreza acentuada, -3 a -2, magreza, de -2 até 1 é eutrofia. Então, -2, daqui, ó, de -2 até 1 é eutrofia. E o nosso ponto, ó, tá entre -2 até 1, porque é acima da linha vermelha, aqui, até essa linha laranja. Tá vendo? Então tá entre eutrofia. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Agora só vindo aqui no gráfico, né?
Então, de gráfico é isso, tá bom? De gráfico é isso. Então, recapitulando aqui, nasceu prematuro, nasceu abaixo do peso, mapeamos a nutrição, vimos o peso, deu baixo peso para a idade, viu a estatura, deu muito baixa estatura para a idade, fizemos a estimativa de qual seria o peso ideal e a estatura ideal. O IMC deu eutrofia porque é falso, porque aqui é muito pequeno, deu muito baixo, deu baixo, né, no caso do peso aqui e da estatura, então vai dar eutrofia e deu eutrofia que é falso isso daqui, tá? E a gente escreve no diagnóstico. Aí agora a gente vai continuar fazendo o exercício de CB, PCT. Que é para estimar agora percentual de massa magra e percentual de gordura. E aí a mesma coisa para que a gente viu na N1, tá? Eu não vou me ater tanto aqui. Primeiro a gente tem a circunferência de braço, tem que saber a fórmula, né? Aí a fórmula ela vai dar para vocês lá, mas tem aqui no material que eu mandei também. Lá no final, quando vocês forem ver aqui, bem aqui, essa daqui é de CB, ó, usando CB. E a fórmula é essa daqui, CB em centímetro dividido pela percentil 50, que vocês têm aqui, ó, percentil 50, é essa coluna para masculino e feminino. Só tem que ver a idade e qual número que vai cair para vocês colocarem na fórmula. Vezes 100, e aí a tabela de classificação é aqui, tá? Então bora lá. Só virar minha folha aqui que eu tenho um rascunho. Então bora fazer primeiro o CB. Essa parte vai ser mais ligeira, tá? Que foi assunto da N1. CB é adequação, né? A fórmula lá é CB em centímetro vezes 100 dividido pelo percentil 50. CB, que a gente vai ver aqui na fórmula, o CB é 13 centímetros. Então, vou colocar aqui. 13 vezes 100 dividido... Aí eu tenho que caçar o percentil. Ela deve dar o percentil, tá? Mas aqui, circunferência de braço, né? Que é CB masculino. Masculino. Aqui é o percentil 50, eu tenho que ver a idade. É 3 anos e 5 meses. Tá aqui na classe dos 3 anos. Então, vai ser 16,8. Tá? Eu coloco aqui 16,8. Igual, e faço a conta. 13 vezes 100, 1.300, dividido para 16,8. 77,38. Por cento. Que classifica em depressão moderada. Depressão moderada, por quê, né? Aí você tem que rever lá a N1. Aqui, ó. Depressão moderada é de 60 a 80, então 77,38 tá aqui do meio. Agora o próximo, o cálculo de CMB em centímetro. Que vai ser igual CB menos DCT, né? DCT é a fórmula, vezes π dividido por 10. Qual é a fórmula? Ela vai dar a fórmula, tá? Se ela pedir. Eu acho que ela vai cobrar até aqui, ó. Só até aqui. E acabou. Mas bora fazer o resto porque pede no exercício. E se pedir, vocês viram aqui alguma coisa. CB aqui é a fórmula. Se ela pedir, ela vai dar a fórmula. Ela só não vai dar a tabela de classificação aqui. Vai ter que decorar. Mas foi assunto da N1. Então, bora substituir aqui os dados agora. CMB é igual... CB eu já sei que é 13 centímetros, né? Menos a prega cutânea tricipital. É por isso que eu preciso ter essa informação para conseguir fazer o resto. Tá aqui, ó. Prega cutânea tricipital. CB eu já fiz, né? Vou tirar aqui.
pré-cutâneo tricipital, 6 milímetros. PCT e DCT é a mesma coisa. PCT, prega cutânea tricipital, DCT, dobra cutânea tricipital, a mesma coisa, tá? 6 milímetros, né? Eu falei? 6 vezes o π é 3,14. Sempre vai ser 3,14 o π. O π é esse símbolo aqui. Divide por 10. Aí, CMB é igual a 13 menos... Porque eu vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Porque se você fizer por sequência, vai dar errado. Então, 3 vezes, vírgula 14. 6 vezes 3,14. Deu esse valor, eu já vou dividir por 10. Daí esse valor eu coloco até os dois números depois da vírgula. Então, fica 1,38. Aqui é um 10, tá? CMB é igual a 13 menos 1,88. 11,12 centímetros. O que que isso quer dizer? Eu não sei. Porque agora eu vou fazer a adequação disso para saber. A adequação de CMB é igual a mesma coisa, né? CMB... A mudança que aqui é CB, agora vai ser CMB. CMB em centímetro vezes 100 dividido pelo percentil 50. Igual, CMB em centímetro já achei, que é 11,12 vezes 100. Percentil 50, ela vai dar, mas tá aqui. Percentil CMB masculino. Percentil 50, 3 anos e 3 meses aqui. 3 anos até... 3 anos aqui, né? Então, vai ser aqui, ó. 13,7. Igual. (81,16%). Que vai classificar ele em depressão leve. Ou seja, a gente tá vendo aqui que a criança não tem massa magra até o momento. Próximo vai ser a área muscular do braço corrigido. Bora fazer a formulazinha aqui. A área muscular do braço corrigido vai ser igual... Tem diferença de fórmula para menina e menina, né? Aqui, a MBC para homem é essa fórmula aqui. Para mulher é essa outra. Vou colocar a fórmula de menino, que ele é, né? Aqui. CMB ao quadrado menos 10 dividido por 4 vezes π. AMBC é igual CMB, né, que tá aqui, então vai ser 11,12, que é o que eu achei aqui, que é CMB em centímetro, ao quadrado menos 10 dividido por 4 vezes o π, então 4 vezes 3,14, igual. Vou fazer embaixo, 4 vezes 3,14, eu sei que vai dar 12,56. Podem fazer aí na calculadora, vai dar esse valor, 12,56. Eu sei porque eu já fiz muito esse cálculo aqui na Enem 1, então eu já decorei. Aí, 11,12 vezes 11,12, né, ao quadrado. Deu 123,65. Eu coloco até os dois primeiros números depois da vírgula. Continuando a equação, menos 10. Igual... Agora eu vou fazer 123,65 menos 10. Dá esse valor, dividido por 12,56.
vai dar 9,04 centímetros quadrados, a MBC. A MBC é centímetro quadrado. Aí aqui a gente vai analisar para saber qual o percentil que aparentemente está mais próximo. A área muscular do braço corrigida para menino, né? Aí a gente tem que ver aqui a idade. A idade dele é 3 anos e 5 meses, né? Então tá, eu tenho que olhar essa linha aqui. O resultado deu 9,04. Onde nessa linha é mais próximo de 9,04? É o mais próximo da primeira, né? Aqui. 11,02. Que aqui vai subindo. Então tá mais próximo desse percentil aqui, ó. É menor que o percentil 5. Menor que o percentil 5. Essa linha de percentil 10, percentil 5, 10, 11, 25, 50. Então, aqui é menor que o percentil 5. Então, vou colocar aqui menor que o P5 e ver a classificação. A classificação aqui de MBC. Depressão é quando tá entre o P0 ao P5. O nosso a gente viu que é menor que o P5, então é em depressão. Tá com depressão. Aqui eu já concluí que a criança não tem massa magra, viu? Ela tá abaixo do peso, abaixo da estatura e não tem massa magra. Depressão. Aí agora eu vou fazer a última fórmula, gente. Meu Deus, muita coisa, né? Que é de adequação de PCT. E aqui, bora eu só mostrar aqui, ó. Espero que dê de eu mandar esse vídeo inteiro. Eu já fiz CB, CMB em centímetro, CB e a MBC. Agora nós vamos fazer a adequação de PCT. A gente vai usar esse daqui de parâmetro para estimar o percentual de gordura, para ver se está muito abaixo. Provavelmente vai dar muito abaixo, tá? Porque a gente já viu que tá tudo dando baixo. Tá, PCT ou DCT é a mesma coisa, né? Aí esse daqui é a fórmula. Que é a mesma coisa do que tá aqui, ó. É o PCT em milímetro vezes 100 dividido pelo percentil 50. Então, PCT em milímetro vezes 100 dividido pelo percentil 50. Igual. A prega ultrainterceptal, eu vi que é 6 milímetros, né? No exercício. Vezes 100 dividido pelo percentil 50. Bora procurar aqui. Aqui. Tem até marcado aqui. Aí aqui é pega o ultrainterceptal. Idade é 3 anos, né? Então, olha essa linha aqui e olha o percentil 50. Então, para 3 anos, que vai de 3 a 3,9 anos, né? Então, o nosso tá aqui no meio. É aqui, ó. Percentil 50 é o 10. Então, vai ficar 6,600 dividido por 10. 60 centímetros, 60%. Que vai classificar ele em desnutrição grave. Como que eu sei a desnutrição grave? Aqui é a tabela, ó, de classificação. Se ela cobrar, você vai ter que decorar a tabela. É menor que 70, desnutrição grave. O nosso deu 60, né? 10 a mais, então desnutrição grave. E foi feito, todos os cálculos aqui feitos. A gente concluiu o quê? O paciente está com baixo peso, baixa estatura, para a idade, nasceu prematuro, não tem massa magra, tudo deu depressão aqui, ó, tá em MBC, não tem massa magra, desnutrição grave, não tem nem percentual de gordura, tá abaixo da gordura esperada. Então, agora eu vou apresentar para vocês a resolução do caso clínico, né, do diagnóstico, que é bem longo esse diagnóstico. Eu
Não vou ler, provavelmente, ele inteiro, ou vou ler rápido, mas vocês pausam e deem uma lida, tá? Mas aqui eu digo, vou deixar aqui pra vocês darem uma pausa. Mas aqui eu coloquei tudo que a gente informou aqui, né? O paciente nasceu prematuro, o peso, aí o score de peso por idade e tá com baixo peso. Peso por estatura por idade, o score menor que -3, muito baixa estatura. O IMC deu esse valor e o IMC por idade, né, que é o gráfico, esse score deu atrofia. O peso por estatura, esse score também deu atrofia. Aí eu coloquei aqui que devido ao baixo peso e a baixa estatura, foi calculada a estimativa de peso e altura ideal, que foi 14 quilos e 92 centímetros. E aí eu até fiz um comparativo, né? Eu subtraí o quilo que era para ele ter com o quilo que ele tem. E aí eu vi que ele deveria pesar 2,8 quilos a mais. E o peso, a estatura que ele deveria ter com a estatura que ele tem. E eu vi que ele deveria pesar 5 centímetros. É que eu tô correndo, gente, por causa do tempo. Mas eu vi que ele deveria ter 5 centímetros a mais do que ele tem. Aí eu coloquei aqui que eu fiz a divisão de PT e PC, né? Que deu para mapear de nutrição. E aí os cálculos de prega cutânea, né? De CB também. O percentual que deu e qual foi a classificação. Pausem aqui para lerem. E aí minha conclusão, deixa eu ver onde é que eu coloquei, ó. Conclui-se que embora o paciente apresente peso por estatura e IMC por idade em eutrofia, né? Que a gente viu, eles são falsos parâmetros, já que o mesmo apresenta baixo peso e muito baixa estatura para a idade. Quando são analisados os parâmetros de circunferência de braço e prega cutânea do tríceps, a gente confirma que ele está com desnutrição, ele não apresenta massa magra e nem gordura adequada. O paciente ele deveria ganhar massa magra e gordura. E aí eu coloquei aqui que talvez essa dificuldade seja porque ele nasceu prematuro, abaixo do peso e ter feito uso de fórmula infantil até os 2 anos. Isso pode aumentar o risco de anemia ferropriva e tal, porque a fórmula não possui os mesmos anticorpos do leite materno. Resolvendo a questão 2 aqui, ó, elabore um cardápio conforme a necessidade do paciente. A gente não calcula cardápio em déficit, a gente só coloca em medida caseira, tá? Aí eu coloquei um genérico aqui, é só ser saudável, né? Então, pausem aqui para dar uma lida, bem aqui, ok. Certo? E uma orientaçãozinha que eu coloquei aqui. Pausem para dar uma lida, né? Mas deixa eu ver. Que não pode ter excesso de sal, não sei o que. Esse daqui vocês vão ver que é a do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Que tá nesse arquivo aqui que eu mandei para vocês, ó. Avaliação Nutricional Materiais. O último aqui, Guia Alimentar para Crianças Brasileiras, fala muito sobre o que se indica para criança. Inclusive aqui na página 103 tem, ó, açúcar não deve ser oferecido a criança menor de 2 anos. E vai falando, é muita coisa, né? É bem interessante dar uma lidinha. Não inteira, que não vai dar, né, tempo, mas dá uma folheada aí para ver. Ele vai falando, tem algum momento aqui que vai falando a idade da criança e o que vai ser indicado de comer, para comer. A textura e tudo mais. Tá bom? Pausem aqui para lerem. E foi isso, gente. Foi bem longo nesse vídeo aqui. Mas é isso. Vou finalizar aqui que eu tenho que gravar o 3. Ah, tá. Isso daqui foi feito. E foi feito. Beijo, até o próximo.